Números capítulo 7, versículo 89. Assim diz a palavra do Senhor. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. E assim lhe falava: Sirva ao Senhor com fidelidade, mesmo quando ninguém perceber. Queridos irmãos, no devocional anterior, vimos a entrega voluntária dos líderes. Agora, o texto descreve, tribo por tribo, a mesma oferta sendo apresentada durante 12 dias. A estrutura é praticamente idêntica. Poderíamos resumir tudo isso em poucas linhas, mas Deus o escolheu registrar cada tribo, cada nome e cada dia. Isso nos ensina algo precioso, de que Deus valoriza a fidelidade perseverante do seu povo. João Calvino observou que essa repetição não é um descuido literário do autor que escreveu o texto, mas uma forma de mostrar que Deus considera cada oferta como preciosa diante de si. Nesse texto, nós vamos aprender 3 lições sobre servir ao Senhor com constância. E a primeira lição que nós podemos aprender é de que devemos ser fiéis, mesmo quando o serviço parece repetitivo. Entre os versículos 12 e 83, nós temos aqui a descrição que, durante 12 dias consecutivos, cada líder trouxe exatamente a mesma oferta. Note que não houve repetição, ou melhor, competição, não houve inovação, não houve tentativa de se destacar. E isso é algo impressionante, principalmente em nossos dias. Nós vivemos numa cultura que valoriza o extraordinário, mas Deus está observando a constância. Na vida cristã, meus irmãos, a perseverança silenciosa é muitas vezes mais gloriosa do que atos extraordinários. Grande parte da vida cristã é de repetição, é orar todos os dias, é ler a palavra constantemente, é se consagrar fielmente, é servir sem receber aplausos. Pode parecer comum, mas diante de Deus isto é algo precioso. O Senhor não quer algo extraordinário, ele quer constância. Portanto, não despreze a rotina diária da leitura bíblica, da oração, porque essa rotina molda o nosso coração, nos aproxima de Cristo Jesus. Mas o texto também mostra algo belo sobre igualdade no povo de Deus. A segunda lição é de que devemos servir sem competir por destaque. Cada tribo ofereceu o mesmo valor, ofertou o mesmo objeto. Nenhuma quis oferecer mais para se exibir. Nenhuma ofereceu menos para se mostrar descuidado. Todas ofereceram a mesma coisa. Isso revela uma unidade. Deus registra no texto cada tribo para mostrar que nenhum serviço prestado a ele é esquecido. Muitas vezes o coração humano deseja comparações. Por exemplo, meu serviço é maior, minha contribuição é mais importante, a minha igreja é melhor. Mas aqui nós podemos aprender que no povo de Deus não há espaço para uma vaidade espiritual. O Senhor não mede o valor pelo tamanho da oferta, mas pela fidelidade do coração. Sirva para a glória de Deus e não para o seu auto reconhecimento. E então, o capítulo 7 vai terminar com algo extraordinário. Ele vai mostrar para nós: perseverem no serviço e desfrutam da presença de Deus.
É o que diz o versículo 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim lhe falava. Note que, após os 12 dias de ofertas, Moisés entra na tenda e ouve a voz do Senhor. E esse detalhe é essencial. As ofertas não produziram o tabernáculo. Pelo contrário, as ofertas produziram comunhão daquelas tribos. O resultado final não foi o elogio humano, não foi quem trouxe mais ou quem trouxe menos, até porque todos trouxeram a mesma coisa, mas foi a manifestação da presença de Deus. O maior privilégio do povo de Deus não era o altar em si mesmo, mas o fato de Deus falar do propiciatório. Quando servimos, meus irmãos, fielmente, nós estamos fortalecendo a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Quando servimos fielmente, estamos sustentando o culto do Senhor e criando um ambiente onde a palavra de Deus é ouvida, guardada e levada. O objetivo do serviço nunca foi visibilidade. O nosso servir a Deus é para recebermos a sua presença. O que precisamos não é de mais reconhecimento. O que nós realmente precisamos é de ouvir mais da voz do Senhor em nosso meio. O versículo 89 menciona o propiciatório, o lugar da expiação. E em Cristo, o verdadeiro propiciatório foi revelado. Se no deserto Deus falava do meio do propiciatório, hoje ele nos fala por meio do seu Filho Jesus. A fidelidade daquelas tribos apontava para a fidelidade perfeita de Cristo, que perseverou até o fim e que garantiu a nossa comunhão com Deus. A conclusão que nós temos, portanto, dessa segunda parte do capítulo 7 de Números é de que devemos servir com constância, humildade e com boa expectativa. Números nos ensina, em primeiro lugar, no capítulo 7, de que Deus valoriza a fidelidade repetida. Esteja todos os dias na presença do Senhor. Ore, peça, busque ao Senhor todos os dias. Ele valoriza a fidelidade repetida. Segundo, Deus rejeita competição orgulhosa. Não sirva ao Senhor querendo ser melhor do que os outros. Sirva ao Senhor buscando a sua glória, porque ele rejeita uma competição orgulhosa. E terceiro, Deus se manifesta onde há perseverança na adoração. Meu irmão, talvez o seu serviço pareça pequeno diante do povo. Talvez ninguém perceba a sua constância, mas Deus vê. E onde há fidelidade, há presença dele. Portanto, sirva, persevere e continua. Porque no final, o que realmente importa não é quem nos viu, mas ouvir a voz do Senhor em nosso meio. Ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe.